Bom dia, a paz do Senhor, meus irmãos, que Deus abençoe a todos, amém? Espero que todos estejam bem. Queridos irmãos, hoje daremos continuidade na leitura e exposição do livro de Juízes, nos capítulos 10, 11 e finalizando no capítulo 12. Este livro é maravilhoso e eu tenho certeza que tem falado e vai falar ainda muito mais em nossos corações. Convido a todos os irmãos para um breve momento de adoração. Pai amado e querido, nós te louvamos, Senhor, te agradecemos por mais um dia de vida, mais um dia que o Senhor nos concedeu para poder contemplar a tua glória, a tua majestade. Te louvamos, Senhor, por esse dia maravilhoso que se inicia e já pedindo ao Senhor que abençoe a cada irmão que está engajado, neste projeto de leitura e exposição das Sagradas Escrituras, aprendendo cada dia mais de Ti, conhecendo mais ao Senhor. Que possamos, ó Deus, quanto mais lermos a Tua Palavra, conhecermos ela, meditarmos nela, possamos conhecer mais ao Senhor e que por meio das nossas vidas e através das nossas vidas, outras pessoas sejam alcançadas, porque elas verão Deus em nossas vidas, em nossas atitudes, em nosso falar, em nosso agir. Que tudo que fizermos, ó Deus, no dia de hoje seja para glorificar o Teu nome e exaltação dEle. Te pedimos, agradecemos, ó Pai, em nome de Teu Filho amado Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Continue conosco, ó Pai. É o que te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, no capítulo 10, somos confrontados com um padrão que se tornou uma característica marcante na história de Israel. É um ciclo incessante de apostasia e libertação. Esse ciclo, irmãos, que se repete ao longo do livro, é uma reflexão vivida da fragilidade espiritual do povo de Deus e da fidelidade constante do Senhor em resgatá-los de suas próprias escolhas, que na maioria das vezes, pelo que a gente vê nas palavras, são destrutivas. Iniciamos o capítulo a partir do versículo 6, que inicia um trecho com a dolorosa constatação de que os filhos de Israel voltaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Aqui, amados irmãos, mais uma vez, Israel se afasta do caminho da retidão e da obediência a Deus, entregando-se à idolatria e à adoração de deuses estrangeiros. Este retorno à apostasia é uma característica constante no livro de Juízes e é um motivo, amados irmãos, de profunda tristeza, pois revela a natureza volúvel do coração humano e a tendência de esquecer Deus nos momentos de prosperidade. Aliás, amados irmãos, esquecer Deus tem sido uma constância, às vezes, na vida de muita gente. Com o resultado da apostasia de Israel, queridos irmãos, Deus permite que os amonitas e os filisteus os oprimam mais uma vez. É importante aqui, irmãos, notar que essa opressão não é apenas física, mas também espiritual e emocional. Israel se encontra em um estado de miséria e aflição, e é nesse momento de desespero que eles finalmente reconhecem sua necessidade de arrependimento e libertação. Esse ciclo de apostasia, seguido de opressão, é um reflexo, amados irmãos, da natureza humana, que muitas vezes busca o próprio caminho em vez do caminho de Deus. Em resumo, irmãos, esse ciclo de apostasia e libertação no capítulo 10 de Juízes nos apresenta um dilema humano que, por muitas vezes, é universal. A nossa tendência a nos afastar de Deus e a buscar nosso próprio caminho. No entanto, queridos irmãos, Ele também nos oferece a esperança de que, mesmo em nossa fragilidade espiritual, Deus está disposto a nos resgatar e nos restaurar quando nos voltarmos para Ele com arrependimento sincero. Esse é um lembrete, irmãos, da graça
e da misericórdia do Senhor. O versículo, perdão, entre os versículos 10 a 16, aqui nós veremos que após anos de apostasia e opressão, o povo de Israel finalmente reconhece sua condição precária e se volta para Deus com corações arrependidos. No versículo 10 nos diz assim: Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, dizendo: Pecamos contra ti, porque deixamos o nosso Deus e servimos aos Balaíns. Esse é um momento crucial na história de Israel, pois demonstra que, mesmo depois de repetidas transgressões, eles ainda reconhecem a autoridade de Deus e a necessidade de seu perdão. É um exemplo de arrependimento genuíno, no qual o povo admite, amados irmãos, suas faltas e se volta para Deus em busca de reconciliação. Versículo 11, nós vimos aqui que descreve ainda mais o estado de espírito do povo, afirmando que os senhores dos filisteus vieram ter com os filhos de Israel e lhes disseram: Voltai-vos para o Senhor nosso Deus e servi-lo, para que da nossa mão vos livre. Ou seja, a opressão continua e contínua dos inimigos serve, irmãos, como um lembrete constante de sua necessidade de Deus e uma motivação para se voltarem para Ele. A resposta de Deus ao arrependimento sincero de Israel é cheia de compaixão e misericórdia, queridos irmãos. E nós vimos isso nos versículos 13 a 16, onde Deus afirma sua aliança com o povo de Israel e o seu compromisso em libertá-los de sua opressão. Deus lembra a Israel a sua fidelidade anterior aos resgatá-los do Egito e da opressão egípcia. E também faz referências às nações inimigas que os afligiram, destacando sua prontidão em intervir e libertá-los mais uma vez. No versículo 15 do capítulo 10, prossegue com Deus instruindo Israel a lançar fora os deuses estranhos do meio deles, e segundo o Senhor, irmãos, servir a Ele. Isso reflete ao chamado de Deus para uma verdadeira mudança de coração e uma renúncia definitiva à idolatria. Por fim, queridos irmãos, o versículo 16 conclui com a com a afirmação de que lançaram fora os deuses estranhos do meio de si e serviram ao Senhor. O arrependimento de Israel é seguido por uma ação concreta na qual eles abandonam seus ídolos e se comprometem a servir ao Deus verdadeiro. Aqui, amados irmãos, nós vemos a beleza do arrependimento genuíno e a resposta amorosa de Deus em perdoá-los e libertá-los também. Olha que bênção. Versículo 17, queridos irmãos, destaca a persistência da desobediência de Israel. Também os filhos de Amon se ajuntaram e se acamparam em Gileade, e os filhos de Israel se ajuntaram e se acamparam em Mispa. Aqui vemos mais uma vez a ameaça de uma nação inimiga se aproximando, e neste caso, os filhos de Amon. Israel, em vez de buscar unidade e fidelidade a Deus, parece estar seguindo o mesmo caminho de apostasia que os levou à opressão anterior. No versículo 18, aqui apresenta a consequência inevitável da desobediência contínua de Israel. Então, o povo e os príncipes de Gileade disseram uns aos outros: Quem será o homem que começará a peleja contra os filhos de Amon? Este será o cabeça de todos os moradores de Gileade. Aqui, amados irmãos, Deus permite que Israel enfrente a disciplina por sua obstinação na desobediência. Eles agora se encontram em uma situação em que precisam lidar com a ameaça dos filhos de Amon e buscar uma solução para a sua própria desobediência. A escolha de um líder militar é uma resposta direta à situação em que se encontram, mas também é um sinal da disciplina divina.
Essa disciplina, queridos irmãos, não é um ato de vingança, mas um meio de ensinar a Israel a importância de obedecer e permanecer fiel a Deus. Finalizando, amados irmãos, o capítulo 10, esse capítulo nos alerta para a realidade da desobediência persistente e as suas consequências. Ele nos convida a examinar nossos próprios corações e escolhas, lembrando-nos de que, mesmo quando enfrentamos dificuldades devido às nossas ações, Deus ainda está disposto a nos perdoar e restaurar se nós voltarmos para Ele com um arrependimento sincero e verdadeiro. E com isso, amados irmãos, nós finalizamos a leitura do capítulo 10. Iniciamos então, irmãos, o capítulo 11 de Juízes, onde veremos a respeito de um homem valoroso chamado Jefté. Jefté era um homem valoroso, mas filho de uma prostituta. Seu pai fora Gileade, que gerava outros filhos com sua mulher, e esses, discriminando Jefté, o expulsaram de sua terra, dizendo que ele não herdaria nada da casa de seu pai. Jefté foge e habita em Tobi, e homens levianos se juntam a ele por um determinado tempo. Nada se sabe, irmãos, de seu pai e sua mãe lhe dando proteção ou educação. E realmente não deve ter sido fácil ter a história que ele tinha e conviver com isso. Nesse momento, amados irmãos, havia um fato em que os anciãos de Israel, gananciosos, estavam enfrentando problemas muito graves com os filisteus e os amonitas, e tinham buscado ao Senhor por causa da grande perseguição que sofriam. Foi o Senhor quem levantou Jefté para os liderar e vencer os inimigos de Israel. Os anciãos de Gileade o buscaram e com ele negociaram para que, se vencesse, tornar-se o líder deles. Eles, a princípio, irmãos, negociaram com Jefté para se tornar ele, se vencesse, o chefe deles. Mas Jefté, muito sagaz, acordou com eles que não o tornassem somente chefe, mas o cabeça ou o chefe tribal, como se fosse um rei. De um simples acordo verbal, agora estavam já celebrando um pacto na presença do Senhor em Mispa. A gente vê isso no versículo 10. Já tornando-se assim o chefe de todos eles. O acordo estava condicionado à sua vitória, mas já estavam celebrando isso como fato. Foi também em Mispa, anos depois, que Saul foi proclamado rei diante do Senhor. 1 Samuel, capítulo 10, versículo 17, fala sobre isso. Como líder deles e chefe, Jefté questiona a razão dos amonitas estarem indo contra Israel, e eles respondem dizendo que isso se deu na ocasião quando Israel foi libertado do Egito, e ao sair e subir do Egito, tomou a terra desde Amon até Laboque, e ainda até o Jordão. Eles estavam querendo a devolução da terra conquistada. No entanto, Jefté dá a eles uma aula de história e mostra como conquistaram a terra que agora lhes pertencia, tendo o Senhor dado a eles e que não iriam devolver. Jefté conhecia a história e parece que conhecia o Senhor e suas conquistas, e como tinha sido com Israel desde o Egito até o presente momento. Jefté disse que estava inocente, que não tinha pecado contra eles, e apelou para o Senhor ser o árbitro e juiz entre os filhos de Israel e os filhos de Amon. No entanto, o rei dos filhos de Amon não deu ouvidos à mensagem de Jefté e lhes enviara, e a batalha iria começar. Versículo 29, irmãos, está escrito que, por conta disso, o Espírito do Senhor se apossou de Jefté, e este saiu furioso para desbaratar o inimigo. A vitória estava certa, mas Jefté não se conteve
e teve de fazer um voto pelo qual muito se arrependera. Jefité, com tudo conquistado e com a vitória certa e cheia do espírito, parte para a luta, mas não se contenta com isso apenas, e faz um voto louco e oferece em holocausto aquele ou aquela que primeiro lhe sair ao encontro em sua volta da vitória certa. Ele esperava que fosse um animal, mas não foi. Ele venceu os amonitas e Deus foi com ele em tudo e deu o Senhor vitória e livramento aos filhos de Israel. Jefté volta vitorioso e alegre, exultante com os resultados e com a conquista, até que vê vindo ao seu encontro, sem malícia, alegre com o retorno do pai e cheia de vida, a sua bela filha. E encerramos, amados irmãos, o capítulo 11, com duas visões, em relação a esse final desse capítulo. Há aqui um considerável desacordo quanto ao que Jefté realmente fez com sua filha. Nós temos uma visão, uma linha de pensamento, que é a que ele a matou e a ofereceu como holocausto ao Senhor. Esse é talvez o significado mais óbvio do texto, embora a ideia de sacrifício humano seja repulsiva e nunca tenha sido aprovada por Deus. E Deuteronômio, capítulo 18, deixa isso muito claro. Apenas animais foram sacrificados. Seres humanos foram dedicados e depois redimidos por dinheiro, como vimos lá em Êxodo, capítulo 13, e Levítico, capítulo 27. Uma outra visão comum e linha de pensamento é que Jefté deu sua filha para ser uma virgem perpétua no serviço de Deus. Esses que defendem esse ponto de vista afirmam que o voto de Jefté era que tudo que saísse das portas de sua casa, ou seja, certamente será do Senhor, ou oferecerei em holocausto. A ideia da virgindade perpétua é fortemente apoiada pelos versículos 37, 38 e 39. De qualquer forma, irmãos, a lição é que não devemos fazer nossas promessas de forma precipitadas. Em última análise, a história de Jefté, amados irmãos, nos convida a refletir sobre a complexidade da condição humana, as escolhas morais que enfrentamos e o papel da fé e da responsabilidade em nossas vidas. Embora vivamos uma época diferente, esses princípios fundamentais continuam a nos guiar e nos desafiar, oferecendo-nos orientação em nossa jornada pessoal e também coletiva, como o corpo de Cristo. Amém? Que Deus abençoe a todos e logo estaremos iniciando então o capítulo 12. Iniciamos então, irmãos, o capítulo 12, o último capítulo da leitura do dia de hoje, onde ainda estamos vendo a história de Jefté, da tribo de Manassés, o gileadita que julgou Israel apenas 6 anos e que foi o 8º juiz de Israel que Deus levantou para libertar depois que rogaram ao Senhor de uma forma insistente, e ainda se arrependeram do que faziam, indo atrás de outros deuses, pois os lançaram fora e começaram a seguir ao Senhor. Filho de uma prostituta, mas homem valoroso e valente, que não aceitou simplesmente ser o chefe deles, mas o líder principal, o cabeça de todos. Acabamos de ver também, irmãos, no capítulo anterior, sua insensatez, ao fazer um voto, do qual teve muito de se arrepender. Agora que os homens de Efraim resolvem questionar a Jefté e com ele começam a travar uma batalha cruel. Eles alegam que Jefté os tinha desprezado e não tinha convocado eles para irem combater os filhos de Amon. Semelhantemente, amados irmãos, os de Efraim também tinham questionado a Gideão do mesmo modo. Mas Gideão deu-lhes uma explicação que foi aceitável e evitaram a guerra civil. Mas aqui a coisa foi diferente. Jefté não os tratou com diplomacia, mas foi verdadeiro.
Jefté se defende falando a verdade e alega que foram sim convidados, mas não quiseram segui-lo. E mesmo assim, Jefté, foi combater Amon sozinho, sofrendo grande perigo. Mas Deus deu a vitória a eles. Como não chegasse a um acordo, e como a intriga tinha se alastrado, então começaram a se enfrentarem. Os de Gileade conseguiram subjugá-los e ainda tomaram dos efraimitas os vales do Jordão. Nesses vales eles fizeram uma barreira de forma que eles teriam de passar por ali para poderem enfrentar Jefté. Mas ao tentarem sofriam degola, uma vez que facilmente eram identificados por causa do idioma de um e de outro. Os efraimitas não conseguiam dizer uma palavra, chamada Shibolete, mas somente Sibolete. E assim os de Gileade foram eliminando os efraimitas, e no final o saldo dos mortos e derrotados já passavam dos 42.000. Ele ainda, amados irmãos, subjugou Israel por mais 6 anos e veio a falecer. Comparado com os juízes anteriores, o tempo de seu reinado foi muito pequeno, dando assim também a entender que este ciclo estava chegando ao seu fim. Neste capítulo ainda serão vistos mais 3 juízes, como o nono, Ibizan, de Belém, da tribo de Judá ou de Zebulon, que julgou Israel por 7 anos. Elon, o Zebulonita, da tribo de Zebulon, que liderou Israel por 10 anos. E Abidom, o Piratonita, da tribo de Efraim, que julgou Israel por 8 anos. Sobre esses juízes não há nada o que falar de especial, senão no caso de Abidom, cuja descrição de seus filhos e filhas e cavalos apontavam para uma insinuação de que ele era como um rei, pois possuía riqueza comparável à de um monarca da época. Juízes, então, irmãos, capítulo 12, finaliza, ilustrando o padrão contínuo de transições de liderança entre Israel durante esta época. O capítulo reflete a luta contínua dos israelitas para manter sua fidelidade a Deus e sua propensão a se voltar para os ídolos. Apesar das informações limitadas fornecidas sobre Ibizan e Elon, o capítulo serve como um lembrete dos vários personagens e funções dos juízes que contribuíram para a história de Israel durante esse período. E com isso nós finalizamos a leitura e exposição do livro de Juízes, capítulos 10, 11 e 12. Desejo a todos os irmãos uma excelente leitura, uma excelente meditação e que Deus os abençoe de forma poderosa. Amém? Até amanhã, onde daremos continuidade na leitura deste livro maravilhoso. Um forte abraço e fiquem todos com Deus.